Opa, boa noite. Opa, tudo bem? Tudo bom, querido? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo bem, tá muito bom teu áudio. Tá me ouvindo bem Joia, também? tô ouvindo bem. Ah, então tá jóia. Primeiro, para mim, é uma alegria, uma satisfação poder conversar contigo, que já te sigo aí nas redes sociais já faz um tempo, né? E boas recomendações do pessoal do Sul aqui que te conhece bem, né? O pessoal que fez o Bereia há uns anos atrás aí, que te teve como professor, e pediu umas indicações de quem que eu poderia falar de amilenismo, né? E aí me deram o teu nome, então, que bênção, que alegria, né? Que coisa boa. Deixa então eu te apresentar, né? Conforme aqui o teu currículo, né? É gaúcho, né? André Gaúcho de Juí, mora atualmente em Florianópolis, bacharel em desenho industrial, licenciatura em história, mestre em teologia, doutorado em teologia, então conhece bastante da área e hoje congrega na primeira igreja batista em Florianópolis, não é isso? Isso. Mas fala um pouquinho de ti também, André, porque eu sei que tu passou pelo Bereia, né? E teve mais outros cursos que tu foi professor. Como é que foi essa passagem aqui? E quanto tempo tu está em Florianópolis? Então, então eu estou em Florianópolis há um ano. A gente se mudou aqui em função dos meus sogros, né, os pais da minha esposa que moram aqui. Então a gente veio se aproximar um pouco deles e aproximar os netos dos avós também, né? Legal. E eu estou então congregando agora, né, ainda não defini totalmente a igreja que eu vou participar, mas eu estou na primeira de Florianópolis. Eu venho da Batista Central de Porto Alegre, e em Porto Alegre eu morei uns 20 anos, né? Então, atuando principalmente na área de design, que é o meu chão, né? O local é aquilo que é a minha formação básica inicial, faço isso até hoje. Depois eu fiz uma faculdade de História também, e a teologia ela tem vindo junto, caminhando junto, né? Eu não sou formado em teologia, em bacharelado, nada, né? Na verdade, eu fiz depois o mestrado e o doutorado na área de teologia, com foco sempre em história, né? Uhum. Então, por causa desses focos e desse caminho, eu acabei dando muitas aulas de panoramas bíblicos também, né? Desde escola dominical em igreja, e depois acabou que eu comecei a dar aula em seminário também, embora eu não seja pastor e também não tenha uma formação em teologia, né? No sentido de bacharel, eu nunca fiz um bacharelado em teologia. Sempre fui muito amigo de muitos pastores e seminaristas, morava do lado do seminário, vivia na biblioteca do seminário. Meu pai era pastor e eu tinha acesso aos livros dele e tal, né? Mas eu nunca exerci pastorado. Inclusive saiu na tua divulgação pastor e o pessoal tá pegando meu pé ali, oh, já virou pastor. Eu digo, não fui chamado e não tenho pretensão de trabalhar como pastor, né? Mas a teologia sempre me agradou, né? E principalmente ela casada com a história, o entendimento maior do texto bíblico e tal. E aí eu acabei dando muitas aulas, né, em escola dominical e também no seminário em Porto Alegre, seminário Batista, e acabei que eu dei aula também lá no Instituto Bereia, né, da Brasil para Cristo. Então eu me aproximei muito do pessoal da Brasil para Cristo ali, me dou muito bem com todos até hoje e tal. Então eu dei aula ali um bom tempo para o pessoal da formação musical, né, do Bereia Musical, e também dei pessoal do curso de teologia, né? Então tive esse contato com esses dois grupos aí, que foi uma experiência muito legal ali. Eu acho que foi, não lembro quantos anos ali que eu dei aula ali, Que legal. né? Mas enquanto teve o musical, eu estive dando aula lá. Eu praticamente apaguei as luzes junto Que com o legal, pessoal ali do curso musical, né? que bom. André, hoje eu sou pastor na Brasil de Taquara, né? E surgiu agora, foi criado um polo do Bereia em Viamão, o Hum. pastor Fábio, que o pastor Fábio agora ele criou a MUB, que é um centro de formação missionária. E dentro da MUB tem um polo do Bereia, né? E aí sou Uhum. professor lá do Bereia e agora também professor do BBC, que também é outro instituto da Brasil, né? Que vai tá se formando uma turma em Gramado, eu estou indo lá agora para ministrar também. E aí sempre teve essa referência, né? Que tu foi professor de Antigo Testamento no Bereia, né? Então teve essa Eu dei os tua. dois, dei todos os panoramas lá, né, de antigo e de novo. No caso
Da teologia, eu acho que foi só o Antigo Testamento, mas do pessoal do musical eu dei os dois. Né? Ah, que legal, que benção. Então aí, por ser hoje um professor e querendo trazer o conhecimento para as pessoas, para os alunos, criei essa jornada. Hoje a gente sabe que a maioria das igrejas hoje no Brasil são pentecostais, e as pentecostais são pré-milenistas, né? Que foi o que o André Neto trouxe para nós. O André Escordamargo, que tu conhece também, ia falar semana passada sobre o pós, mas aí pegou Covid, não pôde, nós estamos para remarcar ainda para essa semana para ele falar sobre o pós. E, então ficou para ti falar sobre o amilenismo, que na verdade o pós e o A é parecido, mas não vai dar para pegar carona agora, porque ele vai pegar a tua carona na próxima, né? Então eu queria que tu pudesse já começar a discorrer, falar sobre o amilenismo para explicar para esse povo aí o que é essa leitura, né? Eu, assim, para a primeira questão que eu gostaria de colocar é que o pessoal pergunta qual é a minha posição. Eu digo, olha, eu sou amilenista, assim, mas o meu posicionamento, assim, escatológico, ele é bem de boas, assim, para usar uma expressão do Sul, né? É bem tranquilo, assim, no pessoal, eu não me estresso com esse assunto, não fico, assim, com texto bíblico, vendo detalhe com detalhe, porque não bate isso, não bate aquilo, realmente nada disso me preocupa, sabe? Eu sou um amilenista que sou tri de boas com o pessoal, o pré-milenismo histórico, né? A linha histórica eu gosto muito dela, do George Ladd, né? Que é uma referência, e ele é um dos teólogos que eu mais gosto, assim, da teologia do Novo Testamento, é a dele. Ele é um pré-millenista histórico clássico, assim, né? E tem grandes referências ali, eu gosto muito delas. O pós-milenismo, eu tenho muitas coisas que eu acho muito interessantes nele e tal, né? Mas eu não consigo ser tão otimista, né? Como os pós-milenistas, né? Eu tenho um pezinho num pessimismo aí, que eu não chamo de pessimismo, claro, né? Eu chamo de realismo, que não me deixa ser pós-milenista. Eu adoraria ser, mas não consigo ter aquela boa vontade com a melhora do mundo, digamos assim. Mas aí o pastor André, ele vai conseguir defender isso muito melhor do que eu, né? Já que ele tem essa posição, né? Mas eu sou amilenista mais porque me parece, no geral, que ela é uma das posições que também não é livre de problemas e dificuldades exegéticas, todas elas têm, né? Porque, afinal, a escatologia ela gera tanto debate justamente porque ela não é simples, ele é bem complexo, né? Então, me parece que é o que melhor funciona com o todo do que a gente entende no Novo Testamento e a leitura que se faz do Antigo e tal, né? Me parece que ele opera melhor com esse todo, esse global. Antes de qualquer coisa, que é importante as pessoas entenderem, é que o termo amilenismo, ele é muito infeliz, ele é muito ruim. Ele acabou... tem que pensar o seguinte, quando as pessoas criaram os termos, eles estavam tentando classificar essa multiplicidade do pensamento teológico em algumas caixinhas para ver como é que se encaixa. E acabou se elegendo a questão do milênio como esse definidor, que é baseado no quê? Lá em Apocalipse 20. É o único momento na Bíblia inteira que se fala de um tal de reinado de 1000 anos de Cristo neste mundo. É o único momento. Né? Não tem outro momento. A Bíblia inteira ela fala que é de um reino de Cristo, ou um reino, né, de Deus que vai se implantar no escatom, no final dos tempos, e é um reino que define tudo para sempre. Né? De repente, você chega lá no Apocalipse e tem um texto único de 6 versículos que falam de 1000 anos de governo antes do fim, para daí ter, de fato, o fim. E esse texto acaba gerando, então, essa série de interpretações e posicionamentos teológicos diferentes. Então, o amilenismo, ele acaba sendo esse sufixo "a", ele diz que não existe milênio, o que é um termo infeliz, né? Porque o amilenismo, ele não diz que o milênio não existe, isso seria contrariar o próprio texto bíblico. O que ele diz é que ele acredita que o milênio está sendo realizado, ele está operando no mundo. Esse é o sentido do amilenismo. Não é que não existe milênio. O que ele vai dizer é que este milênio não é literal. Ele não trata de 1000 anos de governo de Cristo, mas sim de que ele trata de um milênio que está em realização. Esse é o sentido do amilenismo. Mas a gente continua usando o termo amilenismo porque é o que se popularizou, facilita, então, para
Dizer, não, nós estamos falando dessa linha aqui, então é o amilênio, né? Amilenismo. Por que tem essa questão dele não querer ou rejeitar um milênio literal? Primeiro ponto importante é porque pela própria natureza do texto apocalíptico, do Apocalipse em si. Né? Quer dizer, você tem um livro inteiro que discorre simbolicamente e metaforicamente. O livro inteiro é assim. Né? Ele é completamente metafórico. De repente ele tem lá as menorás, né, os candelabros no início do texto, que não são candelabros, são as igrejas. Ele tem anjos de cada igreja ou cada menorá, que não são anjos, são pastores, quem sabe. Ele tem adiante, ele vai ter figuras simbólicas, um dragão, que não é um dragão literal, é Satanás, é o inimigo. Vai ter uma mulher, que não é uma mulher, né? Esta mulher, ela pode ser a Israel, pode ser a igreja, pode ser Maria, pode ser um monte de coisa. Então, essa mulher não é literal uma mulher fugindo de um dragão e aí vem umas águas e impedem o dragão de chegar nela e tal. Ali nada é literal. Né? Então, os monstros que aparecem, né? A prostituta montada, né, numa das bestas, não é uma prostituta que está se entregando lá num bordel. Não é outra coisa, ela é um símbolo de outra coisa, que aí tem uma discussão em torno disso aqui. Quer dizer, o Apocalipse inteiro é simbólico. E o simbolismo, a metáfora, ela faz o quê? Ela é sempre algo com um sentido duplo, ele tem um primeiro sentido, que é o óbvio do texto literal, mas que remete a um outro sentido que significa outra coisa, mais profunda e mais enraizada na experiência humana. Então, o que acontece? O Apocalipse inteiro é metafórico. Aí chega no Apocalipse 20, por que pegar os 1000 anos e tornar ele literal se o livro inteiro está dizendo que tudo é metafórico nele? Aí, de repente, um versículo, ou 6 versículos que tratam disso aqui, se tornam literais num contexto inteiro metafórico. Essa, eu diria, é a dificuldade que teriam as hermenêuticas que tornam o milênio como literal. Essa seria a dificuldade deles. Né? Então, dentro do sentido global do livro do Apocalipse, o amilenista não vê sentido em pegar justamente esses versículos e tornarem literais dentro de um âmbito maior, que é totalmente metafórico e simbólico do Apocalipse, certo? Então, essa é a primeira questão posta naquele texto. Existem outras questões que também se dizem, olha, quando você pega e tem um único texto, e esse único texto vai servir de base para toda uma teologia, tem que ser visto com reserva e cuidado. Né? Na hermenêutica não se faz muito isso. Diz, olha, dá uma cuidada aqui, você não vai usar esse único texto. Tá? Então essa é uma segunda questão. Né? Porque é o único texto na Bíblia inteira que fala de 1000 anos de governo, que é separado do reino final de Deus. Né? E aí, finalmente, a terceira questão é o global em relação à Bíblia como um todo. Né? Ou pelo menos o Novo Testamento como um todo. Por quê? Por que o Novo Testamento, o que ele faz? O Novo Testamento, ele interpreta o Antigo. Aliás, está sendo o tema da minha tese, isso agora é pesquisa, né? A expressão Antigo Testamento, ela já é uma hermenêutica da Bíblia hebraica. Né? Ele pega a Bíblia hebraica e ela dá um nome a ela, que é o quê? Antigo Testamento. Ou seja, ele é recolocado e reposicionado em relação a uma nova experiência, que é a experiência de Jesus Cristo, que ganha centralidade nesse processo todo. E aí esse Antigo Testamento, ele se torna o quê? Um tipo daquilo que vai ser, então, em Cristo, o antítipo, né? Ou seja, a realização daquele tipo do Antigo Testamento. Né? Então você vê as figuras do Antigo Testamento, né? Moisés. Então você tem lá o Moisés. Não, isso tudo, olha, gente, de novo, a gente tem que sempre explicar, porque as pessoas ficam meio nervosas. Quando se pega esse Antigo Testamento e diz que ele é símbolo de algo novo que vem, ou tipo de algo novo, isso não quer dizer que aquilo lá não aconteceu de fato, ou que aquilo é uma historinha que é apenas um símbolo para algo que é do novo. Não é isso que se diz. É que aquelas próprias experiências históricas, elas prefiguram algo maior que viria. Certo? Então, o Novo Testamento, ele vê a experiência do passado, né, os apóstolos, e a partir da experiência de Cristo, olham para o passado e veem naquilo lá tudo como, então, o que? Tipos e símbolos que virão para cá.
para hoje. Então, o Moisés vai ter a nova figura em Cristo, que é o novo legislador, num novo monte, que não é o Sinai, é o Sermão do Monte, né, onde foi feito o sermão, que nem sabe onde é que é. Então, todas essas figuras vão passando para o Novo Testamento. O sacerdócio do Antigo Testamento é tipo de um sacerdócio novo, que vai aparecer lá no livro de Hebreus. E por aí vai. Né? Jesus vai realizar a sua grande missão, que é o quê? Morrer na cruz e ressuscitar onde? Em Jerusalém, quando? Na Páscoa. Quer dizer, remete diretamente às histórias do passado. Então, quer dizer, existe todo um sentido global no texto bíblico que remete ao que é um reino de Deus que viria. E esse reino, segundo o Novo Testamento como um todo, e essa percepção, ele vem em um dado momento. Quando é que ele vem? Na cruz de Cristo. Há uma grande centralidade na mensagem da cruz de Cristo em todo o Novo Testamento. E o amilenismo, ele opera justamente no que? Nesta centralidade do evento cruz e ressurreição, como sendo o momento chave para a compreensão de todo o restante. Então, esse momento cruz e ressurreição é a chave do que? Do reino de Deus que veio. Então, quando Jesus, lá na oração, em João 14, diz, olha, vocês vão passar por muitas angústias, dificuldades, etc., mas não temam, eu já venci o mundo. Então, ali já está a vitória sobre o mundo, e já está adentrando, então, o que? O reino de Deus, ele já está em andamento, já está funcionando. Jesus, o reino já está em vocês, já está presente em vocês, vocês já estão com ele. Ele opera, então, dentro do quê? Daquela ideia do reino já, ainda não. Inclusive o LED, que eu mencionei antes, ele opera nisso, de uma perspectiva pré-milenista histórica. Veja só. Então, mas então, o que acontece? No amilenismo, há um foco muito grande nesse evento cruz de Cristo e de que esse é um momento determinante da história. Ali acontece a vitória, ali acontece a vitória sobre as potestades, sobre Satanás, a vitória sobre o mundo, tudo acontece na cruz. E a partir disso, a vida cristã inteira e a igreja inteira está dentro da dimensão de um reino de Deus que já está atuando e já está presente nesse mundo. Ou seja, Cristo já está governando o mundo. A partir do quê? Da vida dos crentes da igreja. E aí tem esse caráter que a gente fala, desse caráter subversivo nesse mundo. Por quê? E aí, o que vai entrar o Apocalipse nessa história toda? Ele vai revelar o quê? Porque essa igreja primitiva, quando estava, que o Apocalipse é o último texto ali do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então, inclusive, é interessante, porque se você vai pegar uma cronologia da escrita do Novo Testamento, as cartas paulinas são os primeiros documentos. Talvez Tiago, também das mais antigas, mas aí as cartas paulinas antigas, aí o material vai se configurando todo, e você vai ter lá no final da era apostólica já o escrito dos evangelhos. Por que eles são tão tardios? Por que eles não são no início? Eles são tardios por quê? Porque os apóstolos estão morrendo, as coisas estão... o reino parece que de Cristo, às vezes o pessoal fica olhando, olha, não sei se realmente chegou, já era para Cristo ter voltado, o reino onde é que estão as coisas, e aí surge uma perseguição muito específica lá na região de Éfeso, arredores e tal, lá no ano 100 e pouquinho. E aí o que acontece? 112, se não me engano? Não, desculpa, estou confundindo as datas, esse aqui é adiante, é 96 ou 98. E aí o que acontece? Se escreve o Apocalipse para revelar o quê? Revelar, isso é Apocalipse, uma revelação. Então, no pensamento, no entendimento do amilenismo, este Apocalipse, ele aparece sendo escrito para consolo da igreja e consolo dos crentes, revelando a realidade do mundo, que eles aprendam a olhar o mundo e os acontecimentos a partir da perspectiva da realidade de Cristo. E qual é a realidade de Cristo? Que ele, na verdade, está governando, mesmo que você esteja sendo perseguido, sendo morto e tudo mais acontecendo. Mas o reino é de Cristo. E que tudo aquilo que eles estão vendo, na verdade, é uma presença do mundo que é a irrealidade. É o diabo esperneando e tentando, de alguma maneira, demonstrar que ele tem poder e que ele governa, e quando Jesus, na verdade, é o verdadeiro governante. Esse é o grande consolo que se dá para a igreja. Olha, ele está no controle, ele está no comando. A verdadeira realidade, aquilo que de fato move este mundo e a arquitetura deste mundo, não é o que vocês estão vendo. Não são os poderes imperiais que estão em guerra constante, não são esses eventos que vocês veem aterrorizando vocês
né, na realidade concreta do mundo, porque Cristo é quem governa, e ele vai dar fim a todas as coisas no seu devido tempo. Então o Apocalipse, ele vai, na verdade, revelar não um detalhamento de acontecimentos que viriam no futuro, mas sim uma estrutura de mundo para entender como o mundo está funcionando. E a certeza de que nesse funcionamento, Cristo é quem governa e Cristo é quem vai trazer, então, de uma vez por todas o seu reino, quando chegar no ápice desse padrão do mundo e desse comportamento e dessa vida da igreja também. Tudo bem até aí? Show. Então, quer dizer que aquela fala de Cristo, né, e de João Batista, é chegado o reino de Deus, ali estava chegando o milênio, ali se aplica o já, mas ainda não, é isso? Já tem. Na verdade, o que acontece? Às vezes a gente gosta muito dessa coisa de botar um X, um momento, né? Agora começou, pá, zero, né? O marco zero da coisa. Alguns vão dizer o marco zero é a ressurreição de Cristo. Aliás, a morte até, na cruz, né? Porque na cruz é uma grande vitória, né? Que é justamente o momento da vitória sobre o pecado, quando o pecado está pago, o pecado está, né, resolvido diante de Deus. A dívida com Deus está resolvida ali. E a ressurreição é a vitória sobre a morte, o último inimigo a ser enfrentado, né? Jesus, inclusive, fala isso. O último inimigo é a morte, né? E essa morte já está vencida em Cristo lá na cruz. E é por isso que nós temos a esperança da ressurreição, né? Que é justamente em Cristo. Então, essa questão do marco zero, tem muita discussão, né? É a morte, é a ressurreição, qual é o marco zero? Alguns vão dizer, inclusive, eu acho também uma coisa muito interessante, que no momento que Deus se fez carne como homem, não há mais possibilidade de vitória de Satanás. O fato de Deus ter se feito homem acabou, né, qualquer possibilidade de Satanás atacar o homem e acusar o homem. Né, porque está Deus feito carne. E dali em diante, todo o resto ele não tem mais volta. Deus vai fazer, Deus se fez carne e está entre nós. Por isso que ganhou uma importância muito grande também na tradição cristã, o festejo do nascimento de Cristo, né, e a vinda de Deus, né, o Deus conosco, na própria pessoa dele, ganhou uma importância muito grande, tão grande quanto a da Páscoa e da morte e ressurreição. Né? Os dois acabam ganhando um peso quase equivalente, porque eles são, de fato, interligados. Né? A grande questão cristã é essa, né? Que é, de fato, também o grande diferencial para qualquer outra religião, inclusive o próprio judaísmo. Né? Deus, de fato, se faz homem e anda entre nós como homem, né? Se torna homem pleno, né? Na pessoa do Filho. Então, esse elemento, me parece, ele é o fundamental nessa questão toda. Então, de novo, eu nunca dou uma resposta muito pronta, porque eu não tenho convicção dessas coisas e também não me preocupo em ter, sabe? Não me estressa isso, sabe? Alguém pode dizer, não, mas isso aqui tá tudo errado, o caminho é por aqui, viu? Pode ser, eu não sei, sabe? Eu tô firmado na certeza de que ele veio e morreu por mim, eu tô firmado nele, na pessoa dele, não tanto daquilo que eu entendo disso, sabe? Então, se tratando, então, se hoje o milênio já está acontecendo, né, de uma forma simbólica, espiritual, como é que o milenismo trata a questão do arrebatamento, né, da tribulação, como é que fica essas questões na visão milenista? Então, o que acontece? Né? O Apocalipse ele é entendido no amilenismo como uma estrutura de mundo, como eu já falei antes. Né? Então ele vai revelar como funciona o mundo, a história, a partir do evento Cruz de Cristo e a vida da igreja no mundo, a partir deste reino em andamento, certo? Então, o que acontece? O amilenismo, pelo menos o clássico, ele vai interpretar o Apocalipse a partir de como se fosse uma série de ciclos narrativos que estão explicitados no sistema dos setenários. Né? Então, o fato de ter referência constante ao número 7, acontece 7 isso, 7 aquilo, e o fato de constantemente aparecerem multidões adorando a Deus lá no trono, numa grande doxologia, o livro estaria demonstrando que ele está funcionando, na verdade, como uma grande liturgia de culto que
num sistema que vai se repetindo a mesma história a partir de perspectivas diferentes. Então entenda assim, ó, por exemplo, quando ele começa falando de 7 igrejas lá no início, e o conselho às 7 igrejas, ele não está falando de um tempo histórico em que cada igreja vai ser um período histórico até o fim, em que todas as igrejas do mundo parecem igual à primeira, num tempo, todas as igrejas do mundo parecem com Éfeso depois de um tempo, todas as igrejas do mundo... Não. Ele está dizendo que esse processo de 7 igrejas está mostrando um ciclo, e não tanto um ciclo de uma depois da outra, mas 7 tipos de igrejas que existem no mundo em todos os tempos. Então, ele apresenta 7 grandes tipos de igrejas lá no início, e não sequências históricas de tantos séculos de cada igreja. Então, são igrejas que você vai encontrar as 7 igrejas em qualquer lugar do mundo em todo tempo. Você vai ter a igreja de Éfeso, que está perfeita em tudo, mas que falta amor. Você vai encontrar Tiatira, todas você vai encontrar no mundo inteiro. Então, essa é a perspectiva, né, de que ela vai demonstrar uma estrutura de mundo e de realidade. Né? Então, depois 7 selos, depois 7 trombetas, e quer dizer, cada vez ele vai voltar ao início, rebobinar a história e contar de uma outra perspectiva a mesma história. Por isso que os eventos cataclísmicos eles são muito parecidos no Apocalipse, no entendimento milenista. Uma hora o sol ele fica em trevas e tal, e em outro momento o sol está queimando de rachar. Então, são coisas que vão tendo espelhamentos nos episódios, porque eles são episódios muito parecidos. É a água que fica envenenada daqui, é mar envenenado lá, então ele vai tendo eventos muito parecidos por isso, porque ele está repetindo em ciclos que vai demonstrando o quê? Uma estrutura de mundo, de como o mundo funciona. Então o que acontece? Quando pega lá, por exemplo, os 4 cavaleiros do Apocalipse, ele não está dizendo que são 4 eventos, um atrás do outro acontecendo, ou tenta colocar, o amilenismo não tenta colocar na história, dizendo, olha, este cavaleiro acabou de aparecer e foi Napoleão Bonaparte. O amilenismo não faz isso. Né? Então ele não está preocupado em dizer, não, isso aqui é o Papa, ou é não sei o quê. Nada disso ele faz. Né? Por quê? Porque ele está mostrando a estrutura de mundo. Então, quando tem 4 cavaleiros, só para pegar um exemplo, você tem lá a morte, você tem a economia, né, crises econômicas, você tem as grandes pandemias e grandes, né, doenças, etc. E você tem um quarto que é o cavaleiro branco, que geralmente se interpreta do lado, não, é a palavra de Deus, Cristo sendo pregado pelo mundo. Então o amilenismo vai dizer o quê? E aqui não estou nem sendo um amilenista clássico, estou seguindo mais o Jacques Ellul, lá na Arquitetura em Movimento. Ele vai dizer que ele está revelando que na história, esses 4 fenômenos, guerra, pestes, né, as doenças, a economia e a palavra de Deus, eles são como 4 cavaleiros enlouquecidos correndo pelo mundo, sem que a humanidade possa travar eles e segurar o seu estrago. Então uma guerra explode sem que nós consigamos impedir essa guerra de explodir. Uma peste explode sem que a gente consiga impedir que essa peste exploda. E a economia vem abaixo no mundo sem que a gente consiga impedir que isso aconteça. Porque eles são 4 cavaleiros enlouquecidos correndo pelo mundo. E do mesmo jeito, a palavra de Deus ela não pode ser impedida de ser pregada e ser ministrada no mundo inteiro. Então ele tem essa dimensão de que esses eventos todos, então alguém vai dizer assim, não, a guerra agora da Rússia invadindo a Ucrânia, isso é um sinal dos tempos? O amilenista vai dizer sim. Do mesmo jeito que Hitler, começando a Segunda Guerra Mundial, foi um sinal dos tempos, do mesmo jeito que as guerras napoleônicas foram um sinal dos tempos, né? Do mesmo jeito que outras guerras no mundo inteiro foram sinais dos tempos. Né? Assim como hoje a pandemia foi está sendo um sinal dos tempos, assim como a peste pandêmica de 1910 também foi um sinal dos tempos. E assim como as pestes negras do século XIII para o XIV também foram sinais dos tempos. Porque eles são esses cavalos loucos pelo mundo, demonstrando que o homem não tem controle da história. E é Deus que está no controle da história. Então a visão milenista, ela vai ver esses eventos todos sim como sinais. Por quê? Porque eles são um aviso concreto para nós de que sim, um dia isso tudo terá um fim, e será um fim assustador e repentino, e nós temos que estar sempre preparados para esse final. Ele não tem essa preocupação de ficar vendo
o jornal de hoje comparando com o texto bíblico, porque não é assim que ele entende que funciona essa profecia. Né? Então, na verdade, Fala. é um sinal, como sempre foi, mas não é uma sequência de sinais. Não tem uma ordem cronológica de sinais, é isso? Não é algo que você possa pegar agora e vou ver acontecer uma coisa e a partir disso eu consigo botar os números aqui de quantos anos faltam para Cristo agora aparecer lá no céu. Certo? Não tem possibilidade de fazer isso. O amilenismo ele não acredita nessa perspectiva. Né? Por quê? Porque para ele, e aqui para mim também, o Apocalipse ele não revela uma sequência possível de numerar e colocar numa tabelinha de acontecimentos. Ele revela uma estrutura de mundo. Que o mundo funciona assim até que Cristo venha. E qual é a estrutura de funcionamento do mundo? Que o mundo é essencialmente contrário a Deus. E essencialmente contrário ao mundo. Os reinos do mundo são fundamentalmente contrários ao reino de Deus. E aí não é a questão, e isso é importante para nós, não é a questão de que é o comunismo que é contrário ao reino de Deus. O comunismo é contrário ao reino de Deus. Mas o modelo capitalista do Ocidente também é contrário ao reino de Deus. E esse é o grande engano de Satanás, que as pessoas, os crentes, às vezes ficam colocando um lado ou do outro, quando, na verdade, são ambos modelos que estão dentro do pensamento geral mundano, que é contrário ao reino de Deus. Então, essa perseguição toda que se coloca lá no Apocalipse contra os cristãos, ele está num sentido geral de um conflito de reinos. E o reino do mundo é contrário ao reino de Deus em todas as perspectivas. Onde tiver relação de poder, onde tiver essa relação econômica, né, ser cristão e seguir os padrões de Deus não é muito bom economicamente. Não é muito bom. O dinheiro, o grande mamon, ele continua sendo um grande mamon e muito mais hoje do que foi naquele tempo. Então há um grande conflito e o Apocalipse ele está revelando, olha, há um grande conflito, há poderes gigantescos nesse mundo, parecem que vão tragar o mundo e a igreja e a fé dos crentes, mas fiquem firmes, porque o nosso Deus, o nosso Cristo é o verdadeiro governante, ele está no controle, e vocês, sem que o mundo saiba, são os verdadeiros governantes desse mundo junto de Cristo. E às vezes o Apocalipse abre uma janelinha e mostra lá os grandes mártires, onde debaixo do trono de Deus, aguardando a grande consumação da história e do tempo. O que me parece hoje, assim, as pessoas elas estão desesperadas para querer saber a data da volta de Cristo e elas querem pontuar as coisas. E me parece que se comete o mesmo erro que o judeu cometeu, querendo ter fatos. Então, os fatos têm que acontecer nessa sequência, desse jeito, dessa forma. O Messias deve vir desse jeito, e como ele veio de uma forma que não foi da leitura que tinha, não se aceitou. Então parece que hoje o pessoal, os cristãos, estão fazendo a mesma leitura. Né? A gente precisa que aconteçam esses fatos. A guerra é um sinal da volta de Cristo. Né? O Covid é um sinal? Sim, é um sinal. Mas não esse sinal pontuado. Né? Então é mais um ponto ali no mapa, nessa sequência que eu vou lá eliminando até chegar ao ápice. Né? Então, mas é isso que a gente está vendo hoje acontecer. E as pessoas realmente ficam muito angustiadas, e realmente é angustiante, né? Nós estamos aí... Por que acontece, né? A gente vem de uma geração, pelo menos a minha experiência é essa de sul e de descendente de alemães, ela é muito marcada pela guerra, né? A gente cresceu com a história da guerra sendo contada para nós, né? O meu pai, ele acabou de entrar aqui, meu primo, Alberto Reinke, né? O falecido pai dele se chamava Siegfried Reinke. Né? Ele era o penúltimo, né? Quase o mais jovem. Meu falecido pai foi o último a nascer. O nome dele era para ser Günther Reinke. Só que ele nasceu em 40
diferente do que foi dos nossos pais também. A gente vive um medo, talvez mais medonho, que é o medo que eu lembro que eu sentia quando eu era adolescente, criança, que era o medo realmente da guerra nuclear. Os anos 80, o final dos anos 70 e os inícios dos anos 80, a gente vivia um medo concreto da Guerra Fria de um término nuclear, né? E agora nós estamos sentindo o mesmo medo que a gente sentiu nos anos 80. Né? Inclusive, hoje, como historiador, eu sei que houve um momento terrível na diplomacia internacional na Guerra Fria, que foi em 63. Em 63, com a crise dos mísseis lá em Cuba, houve de fato uma iminência de uma guerra mundial nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Isso foi um momento assim chave, né? E hoje, e desde então, se tornou essa Guerra Fria, justamente por isso, ela ficou nessa frieza. E hoje nós estamos agora, de repente, sendo revivido esse processo. Né? André, então, essas coisas todas dão medo mesmo, né? Mas é que a gente tem que sempre lembrar disso. O Apocalipse está nos avisando não de um terror que está vindo, mas de que todo esse processo do mundo, ele é assim. E muitas gerações vão passar por calamidades, né? E eu estava falando da minha avó, né? Nossos antepassados, e eles viveram essa calamidade, eles viram. Nós temos ainda irmãos vivos que lembram das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, né? E aí a gente vê essas coisas hoje, e essas coisas nos assustam. E o Apocalipse diz, olha, assusta porque de fato esse é o padrão do mundo e é assim. Mas Cristo está no controle. Cristo está no controle. E Ele está governando. E essa é a nossa esperança, a nossa certeza. E falando de arrebatamento, qual é a visão amilenista sobre o arrebatamento? Então, o arrebatamento, o que acontece, né? O arrebatamento, ele é uma expressão bíblica e um termo bíblico, né, correto, né? Ele faz parte do entendimento bíblico geral. Todo mundo que é crente bíblico, digamos assim, vai acreditar no arrebatamento. A questão que aconteceu a partir do século XIX, com a chegada do dispensacionalismo, é que se popularizou um arrebatamento anterior, em pelo menos 7 anos, à vinda de Cristo pública e notória. Né? Então, o arrebatamento foi separado da volta de Cristo. Claro, o dispensacionalismo vai ficar bravo comigo, vai dizer, não foi separado, ele apenas é o primeiro sinal da volta, etc., é o primeiro evento do final, etc., tá, tudo bem. Mas é que, de fato, ele é separado em 7 anos, pelo menos. Então, esse arrebatamento, né, ele foi separado ali a partir desse tempo para o quê? Então, a igreja está lá no céu, assistindo o espetáculo da terra do final dos tempos até ela voltar com Cristo todo. Isso se tornou um padrão comum de entendimento no meio evangélico, principalmente no Brasil, né, decorrente de um padrão norte-americano a partir do século XIX para o século XX. Vai ganhar notoriedade no Brasil depois dos anos 50 e principalmente 60. Ali em diante tomou conta. Né? Então o que acontece? O arrebatamento ele é acreditado pelo amilenista também, assim como o pós-milenista e assim como o pré-milenista histórico. Só que esse arrebatamento ele é entendido dentro da perspectiva tradicional da Igreja Cristã, que é o quê? Que é o mesmo evento da volta de Cristo, é a mesma coisa, não é separado. Né? Que é justamente o quê? Né? Cristo aparecendo, os crentes sendo arrebatados e elevados para junto de Cristo, sendo definido exatamente quem eles aparecem junto com Cristo. Né? Aliás, inclusive a ordem é aquela que serve de Paulo, né? Cristo aparece com os mortos ressuscitados e os crentes são elevados aos céus e ficam todo mundo junto com ele, mostrando para o mundo inteiro quem é o reino de Deus e quem estão com Cristo, etc, etc. E acabou a história. É o julgamento final, daí termina. Ele não há um período que a igreja desaparece, né? Fica só as roupinhas das pessoas no chão amontoadas, que nem aparece nos filmes. Não tem nada disso. Ele apenas é o mesmo evento. Volta de Cristo e arrebatamento é a mesma coisa. Certo? Esse é o sentido que é apresentado no amilenismo, no pós-milenismo e no pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico também não descola arrebatamento da volta de Cristo. Certo? Também está junto. Quem descola um do outro é dispensacionalismo. Por que ele separa? Aí é melhor assistirem lá a palestra do Neto. Né? Então ele separa por quê? Porque ele separa Israel da igreja, na hermenêutica dispensacionalista,
e que há promessas físicas para Israel e promessas espirituais para a igreja. Separam do outro, por isso precisa do arrebatamento. A igreja vai para o céu, para as espirituais com Jesus, e Israel fica na terra para o cumprimento das físicas na terra. No amilenismo, no pós-milenismo e no pré-milenismo histórico não tem essa separação, é tudo a mesma coisa. Israel e igreja fazem parte de um mesmo grande propósito. Certo? Certo. Ótimo. O Mosca Azul aqui pergunta: o inferno será com corpos ou só a alma dos ímpios? Isso eu não faço a menor ideia, não tô. E também só é importante é estar fora de lá. Não faço ideia. Boa. É que assim, ó, a questão toda, ela vai pegando também como um espelho da esperança, né? O espelho da esperança, quer dizer, se a esperança nossa é de uma ressurreição dos corpos, né? Uma ressurreição dos corpos, que nós teremos de fato um corpo de verdade, de que tipo de física, que tipo de matéria vai ser, a gente não sabe, mas sim um corpo, né? A fé cristã é uma das mais materialistas do mundo, porque ela crê de fato, né? E a judaica também crê numa ressurreição de corpo de verdade, então geralmente se espelha isso para uma ideia de inferno que tenha corpo de verdade também, né? Então, mas para mim, a Bíblia fala muito pouco disso, ela não está muito preocupada em falar sobre isso, né? Tá, eu acho que ela tem algumas menções, mas é muito pouco. Outro assunto também, dois assuntos que, inclusive, o Mosca Azul aí também comenta, sobre o anticristo. Essa figura do anticristo para o amilenismo, ele também surgirá uma pessoa, ou é um sistema, né? Já teve o anticristo, ele vai voltar? O que pensa sobre isso? Então, o amilenismo ele trabalha também uma noção de anticristo, mas notem, há um anticristo permanente no mundo. O anticristo ele é todo um sistema do mundo. Ele tem isso. Tá? Então, é o grande sistema do mundo que é contrário ao sistema de Deus. Esses dias eu fiz um post aí falando sobre as coisas do mundo que não podem entrar na igreja. Né? Então, essas coisas do mundo é o que João fala lá na carta dele, né? Que é, né, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E isso são coisas, são padrões do mundo que fazem parte do sistema do mundo e contra o qual o reino de Deus é totalmente contrário. Então, o que acontece? Essa noção, né, do anticristo, ele já está presente desde o tempo de Cristo. Um sistema contrário a Cristo e contrário a Deus, que é o próprio sistema do mundo. Por isso que João fala, o anticristo já está entre nós. Já está entre nós. Porque todo esse sistema ele também depende de pessoas regendo, de governos, de tudo isso. Tudo faz parte do grande sistema do mundo. Então, isso quer dizer o quê? Que há um grande sistema, que é o sistema anticristo, no mundo, agindo e em franca oposição ao reino de Deus. Entretanto, isso não quer dizer que não possa haver, em dado momento, uma pessoa que personaliza isso tudo. Então, o amilenista, você vai ter posições que vão dizer, não, vai ser apenas um sistema, é apenas algo... Porque o amilenismo ele não vai trabalhar, de novo, aquela coisa de sequência de acontecimentos. Ele vai trabalhar um padrão que existe no mundo e que um dia vai ter uma súmula disso tudo, um resumão, um concentrado disso tudo para a vinda de Cristo. Tá? É nesse sentido. De repente, todo sistema se concentra em uma coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser um grande sistema mundial, sei lá, pode ser alguma coisa, mas tem um momento de concentração, né, no final, num padrão que já está aí, que já existe. Então, o amilenismo ele vai trabalhar nesse sistema. Por isso que ele vai, inclusive, enxergar o Apocalipse nessa tônica de ciclos que vão se repetindo com demonstração de intensidades cada vez maiores. Né? Por isso que as quedas no final vai ter lá a queda da Babilônia, daí a queda das bestas e, de repente, mais adiante, a queda do dragão. Porque ele vai demonstrando diferentes intensidades. Então, o amilenismo ele funciona mais ou menos nesse sentido. É, né? Uma coisa que pode ter, mas não necessariamente. Né? É por isso que o amilenista ele nunca vai ficar nessa assim, pai, agora será que o Putin é o anticristo? Ah, será que... Não, a ONU é o anticristo, ele não opera nesse sentido. Não está preocupado em achar a figura. Não, ele não vai procurar essa... Aqui mas também, ao mesmo tempo, né, só que assim, só para isso, ao mesmo tempo está desconfiado de tudo. Né? Sim. Porque tudo está no sistema. Né?
Então, se você pensar, claro, nem todo mundo é totalmente lógico consigo mesmo, com o seu pensamento global, as pessoas são contraditórias, isso é do ser humano, né? Mas se você parar e tentar analisar todo um sistema de crença sobre como é o entendimento de igreja, o entendimento de reino de Deus e tudo mais, uma coisa deveria se encaixar com a outra, né? A gente tenta, pelo menos, operar nesse sentido, né? Um comentário aqui que o Marcos fez, ele falou da origem dessa separação aí no arrebatamento, né, de Margaret MacDonald. E eu vejo hoje um grande problema hoje nos cristãos, que o maior problema, né, falta estudar a Bíblia, e se faz teologia por filme, né, se faz teologia pelo cinema, pela novela, pelas músicas, mas não se faz teologia pela Bíblia. E aí acaba tendo essa variação e essa especulação, né, em cima de anticristo, em cima de fatos, em cima de pontos estratégicos, né? Claro. Aqui eu até dizendo que o Marcos, ele está comentando que o anticristo no tempo de João, o apóstolo, fazia alusão histórica ao imperador romano e seu governo. Talvez sim, muito possivelmente, né? Porque toda a estrutura ali do Apocalipse, ele está, de certa maneira, apontando para símbolos que remetem ao Império Romano. Mas, de novo, ele não está dizendo que é o Império Romano, necessariamente. Mas que aquele poder e aquela potência bestial, ela está debaixo, na verdade, da autoridade de Cristo, que é o verdadeiro governante. Né? Então, quando ele está falando que o espírito de anticristo já está ativo, ele deve provavelmente estar olhando para o grande sistema romano de dominação e de ataque à igreja e tudo mais. E ele olha isso e diz, para, isso aqui é um troço demoníaco. Isso aqui é a ação do dragão nesse mundo, sabe? Mas quando a gente olha depois os outros grandes sistemas do mundo, você tem que ter essa mesma perspectiva. Cara, isso aqui é um dragão operando no mundo. Tá? Então essa é a perspectiva que a gente precisa entender, que eles estavam olhando para uma realidade concreta, mas é uma realidade que revela não a realidade daquele momento para o fim, mas sim a realidade do mundo como um todo. E que é isso que a gente tem que estar sempre atento. O Apocalipse nos revela uma estrutura do mundo de funcionamento e que o reino de Cristo, na verdade, é uma realidade do qual nós participamos e que é contra esse mundo. E nós vamos pagar o preço disso em vários momentos. E o preço pode ser o do martírio. Agora aqui que Arcanjo Ângelo fez um comentário que justamente é um comentário pré-milenista dispensacionalista, né? O anticristo vai perseguir quem se a igreja subir? Ou seja, ele está dando referência. Por isso que eles precisam do Israel, né? Por isso que eles precisam de Israel, porque se desaparece a igreja, e aí Israel tem o quê? Se tornar a igreja e se converter, né? Ao Messias Jesus de Nazaré. Então essa questão toda, né? O amilenismo não separa. Claro que você tem amilenista e amilenista, você tem vários tipos. Só que, ao mesmo tempo, a questão de Israel ela fica um tanto aberta no meio amilenista. Alguns amilenistas não dão importância nenhuma para Israel, por exemplo. Não tem nada a ver. Ele já, principalmente a linha que é a teologia da substituição, né? Não, a igreja substitui Israel não tem mais nada. Né? Tem muitos amilenistas que seguem essa linha. Outros já não, Israel tem importância, só que a gente não sabe dimensionar, né, qual é o papel de Israel lá no final, é difícil de saber. Né? Então, existe também a abertura para se entender isso. Eu não sabia, por exemplo, quem me falou isso foi o Igor Sabino, né? Ele me corrigiu outro dia, porque o McDermott, que escreveu o livro A Importância de Israel, foi traduzido há pouco tempo, e que fala de um novo sionismo cristão, quer dizer, a importância do cristão se posicionar, né, a favor do direito à existência do Estado de Israel e tudo mais. E eu não sabia disso, eu jurava que o camarada era pré-milenista histórico. E o Igor Sabino me corrigiu, não, ele é amilenista. Quer dizer, o cara escreveu hoje um dos livros mais importantes sobre a importância da defesa de Israel pelo crente, com um novo sionismo cristão, e ele é amilenista. Para você ver como essa questão toda ela é bastante aberta quando você está lidando com um assunto, por exemplo, como escatologia. Então, mesmo na visão amilenista, se nós for falar de tribulação, a igreja passa por já está na tribulação. Ela está já. A tribulação veio desde o início.
que também ele vai dizer, olha, no final dos tempos há uma intensificação de novo. Toda essa coisa da estrutura do mundo, ele tem lá no finalzinho uma intensificação, sabe? Quando a coisa funilou e pam, vai chegar, intensificou tudo. Quer dizer, tudo ganha as cores muito claras. Então ele não vai dizer assim, olha, vai ser sempre essa mesma coisa, de repente puxa aparecer. Não, de repente vai ter uma intensificada. Então, essa é o sentido que o amilenismo compreende a história. Só que ele vai discordar dessa coisa, a gente ficar conseguindo botar lupa em cada acontecimento. Vai discordar, não, nós precisamos seguir, né, a vida da melhor maneira possível, né, considerando que todos os sinais são sinais. Estão por aí, né? A última pergunta, para a gente estar caminhando para o encerramento. Com relação a Satanás, né, que Satanás estaria preso. Tá? Explica para nós isso melhor. Qual é esse sentido de prisão? Qual é a liberdade? Como é que ele atua hoje, então, se ele está preso? Então, o que acontece? O amilenista, porque também dentro daquela interpretação do Apocalipse 20, que ali diz que Satanás foi preso e que então Cristo estaria governando. Ao longo do ministério de Jesus, tem dados momentos em que Jesus demonstra a vitória sobre Satanás. Jesus está o tempo todo demonstrando a vitória, de novo, ele está usando, né, texto, o todo da Bíblia, não apenas lá o Apocalipse. Então, Jesus demonstra a vitória sobre Satanás como expulsando demônios. Os demônios chegam e dizem para eles, mas já chegou a nossa hora, não é a nossa hora, não sei o que, eles vão para o abismo, não sei o que. Então, o tempo todo o ministério de Jesus é recheado de exorcismo, porque ele anuncia a vitória sobre Satanás e as suas hostes, que são, na verdade, as potências que estão por trás de toda oposição ao reino de Deus. Não é apenas o homem, o ser humano e a sua maldade, o seu pecado. Também são as hostes malignas que estão por trás das potências do mundo. Por isso que tem aquelas figuras da besta, do dragão, o governo da besta e tal. Então, você tem essas figuras, né, essas demonstrações públicas de Cristo de vitória sobre o reino de Satanás. Depois tem dado um momento que Jesus fala para os apóstolos, olha, eu vi Satanás caindo do céu e sendo expulso do céu, etc. Por quê? Porque o grande trabalho dele no céu terminou, que é o quê? De acusar os homens, os crentes. Ele não tem como acusar nenhum crente. Acabou a acusação porque Cristo pagou tudo. Não há acusação sobre os eleitos de Deus, etc. Então acabou o grande trabalho de acusador de Satanás. Ele continua acusando, mas exterminando. Né? Então o que acontece? Pro milenista, Satanás, ele foi despido de toda a sua potência maligna, mas ele continuou que ele está acorrentado, mas é que nem um cachorro acorrentado. Ele tem uma distância de ataque e tem uma distância de ferocidade e consegue fazer uma certa estripulia dentro de um limite que foi dado a ele. E ao longo dessa história toda, Satanás está operando dentro de um limite de potência que ele tem. Então o que acontece? Tudo que nós vemos de maldade no mundo inteiro, e a igreja continua exercendo essa vitória sobre Satanás, porque a igreja continua expulsando demônios. Satanás não tem poder sobre a igreja são as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. Porque a igreja vai no inferno e arrebata as pessoas de dentro do inferno, porque Satanás está preso e ele não tem como impedir ninguém de ser salvo. Né? As nações podem enxergar a verdade do Evangelho de Cristo, porque Satanás não tem mais o poder de enganar e ludibriar as nações como tinha antes. Então todo o poder de Satanás está contido, mas ele ainda tem potência de ação, ele continua agindo, produzindo e incentivando o mal no mundo, nessa estrutura do mundo que continua ainda estrutura do mundo debaixo da ação de Satanás. Mas é uma ação limitada. De novo, lá no final ele é solto, ou seja, há uma o quê? Intensificação do mal. E aí uma das coisas que me ocorre às vezes, e eu penso, que o fato de Satanás estar preso significa o quê? Que tudo que nós tivemos de horrores, de maldade humana, desde a cruz de Cristo, são responsabilidade humana. Foram os homens que fizeram. Incentivados, de certa maneira, por Satanás, mas ninguém vai poder dizer foi o diabo que produziu Hitler. Não, foram os homens que produziram Hitler. Foi o desejo dos alemães do início do século XX que produziu Hitler. Justamente o povo mais erudito e ilustrado que a humanidade já produziu até aquele momento. Os maiores filósofos, o maior pensamento, tudo.
E isso produziu Hitler. Aí você vai ver, né, a gente pega sempre Hitler esse exemplo, né, mas qualquer outro caso, né, toda essa perversidade que tivemos até hoje, quem estuda história sabe o que é, né? Então, isso tudo é um produto da humanidade. E aí um julgamento de Deus vindo sobre os homens depois vai dizer assim, olha, Satanás não é o responsável por isso tudo. Lembra lá da queda? Quando vem Deus para o homem e diz, não, vocês comeram da árvore que eu proibi? Não. E o que o homem faz? Foi a mulher que tu fez. E a mulher o que diz? Foi a serpente que me enganou. E lá no finalzinho, vão olhar para nós e vão dizer, quer dizer, foi a serpente que enganou? Não, a serpente estava presa. Esse é o entendimento da milenista. Então há um julgamento mais sério sobre os homens, porque é a responsabilidade deles. Foram vocês que fizeram. Certo? Então, quer dizer, é uma maneira de compreender, e eu não, né, tenho essas dificuldades, né? Então, mas o amilenista ele não está tão preocupado com a mínima vírgula de um texto fechado detalhadamente com um acontecimento específico em si. Né? Por que ele faz isso? Porque quando você vê a maneira como o Novo Testamento interpreta o Antigo, ele não faz assim também. Certo. E aí aqui uma pergunta, né? A palavra grande, de grande tribulação, era todos esses séculos de perseguição da igreja após a subida de Jesus, após os 40 dias depois da ressurreição? A grande tribulação, no caso? A tribulação, provavelmente sim, né? Provavelmente sim, depende de qual linha você vai pegar, mas é mais ou menos por aí. É uma tribulação que vem, porque a igreja sempre foi perseguida, né? É que, de novo, né, as pessoas... É que a gente olha tudo de uma perspectiva qual? A gente olha da perspectiva individualista contemporânea. Então, quando diz a igreja foi perseguida, nós vamos dizer, não, mas no Brasil não tem perseguição nenhuma. Não há perseguição no Brasil. Porque as pessoas só conseguem entender que se há uma perseguição é que se cada pessoa do mundo está sofrendo e sendo perseguida. Só que nós temos que entender que, biblicamente, a igreja é o corpo de Cristo. E que se um membro sofre, o outro sofre. Na perspectiva de Cristo, igreja é todo o mundo de crentes e salvos. Então, se você tiver um crente sendo torturado lá no Afeganistão, é a igreja sendo perseguida. Certo? Mas a nossa perspectiva, que é moderna, contemporânea, individualista, é tudo no teu cantinho e eu no meu, como diz aquele cântico, essa perspectiva não consegue entender uma tribulação da igreja nesse sentido. Sim. Porque ela enxerga a igreja como a si mesmo e não o irmão lá que fala copta como sendo igreja verdadeira, porque afinal ele ajoelha para Maria, não sei o que, ele não é igreja. Entendeu? Então, essa perspectiva a gente precisa perder e entender que a igreja é o corpo inteiro. Onde tiver um sofrendo no mundo, a igreja está sofrendo. E ao longo de toda a história até hoje, houve martírios sempre em qualquer canto do mundo. Houve sempre e está tendo hoje e agora. Certo? E essa é a perspectiva do amilenismo. A tribulação sempre aconteceu. Nós estamos no bem bom aqui. Mas nós deveríamos entender a dimensão do que é ser corpo de Cristo e sofrer esse sofrimento em que outros crentes em outros lugares do mundo estão em oração com ele. E é por isso que é tão importante a figura da oração no Apocalipse. A oração dos santos derramado como libação no trono de Deus e os santos clamando, até quando o Senhor permitirá não sei o que, não sei o que. Porque a igreja como um todo sofre. Mas nós perdemos isso, infelizmente, por uma perspectiva modernista, que aí, de novo, né, é culpa justamente da maneira mundana como nós estamos vivendo. E o Apocalipse é um aviso para isso. Né? E João, né, que é o autor do Apocalipse, ele já tem nos avisado sobre essas coisas em outros momentos. Muito bom, excelente, excelente. André, então assim, tem muitas outras coisas que a gente está falando, mas aí vai ficar muito longa a live. Ainda tem muitas questões, né? Mas eu quero primeiro, então, agradecer, né, a tua participação, a tua disponibilidade. Com certeza foi uma bênção. Espero que a gente possa fazer outras lives, talvez sobre outros assuntos. Tem aqui o Rubens está dizendo, pedindo para deixar salva a live. Vai ficar salva a live. Eu vou subir ela depois para o YouTube para as pessoas assistirem de novo. Né? Mas eu quero que antes de tu encerrar, tu faça um merchan aí dos teus livros, né? Que eu acho que são interessantíssimos aí para nós. Falar um pouquinho dos livros antes da gente caminhar para o encerramento. Tá, obrigado então pela participação, né? Eu inclusive acho engraçado, o pessoal me chama para falar de amilenismo e eu não sou um estudioso profundo de escatologia, sabe? Não é o meu foco de pesquisa,
acabei dando um curso também de Apocalipse na minha igreja, e no seminário e tal, numa visão amilenista. Então, antes de falar até do livro, comentar isso, né? Mas você sai é bem interessante também, como você sai bem. mas assim como a perspectiva dispensacionalista ela realmente tomou conta no Brasil de tal maneira que eu vou até contar uma anedota aqui, né? Eu estava assim dando 3 meses de Apocalipse exclusivamente na visão amilenista na minha igreja. E eu falei isso o tempo todo na minha igreja para os meus irmãos queridos, assim, o tempo todo, é milenismo, assim, 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 assim. Depois de 3 meses, um irmão vem para mim e diz assim, pô, pois é, eu estava escutando tua casa, que legal, é bem isso, muito legal. E eu achei um vídeo no YouTube que explica bem certinho isso que tu está falando. Aí já me deu um frio na espinha. E porque ele diz assim, e esse vídeo tem uma tabela que vai mostrando isso tudo bem certinho. Eu, se tem tabela, já deu problema. Não entendeu nada. Aí eu digo, pá, cara, tá, me manda o link depois pra eu ver. Daí eu assisti, me mandou o link, eu assisti, não vou dizer o que é. Mas, cara, era assim, ó, não era nem dispensacionalismo clássico, era um negócio mais engessado ainda que os caras, assim, com tabelinha de tudo que é coisa. E eu assim, cara do céu, ele não entendeu nada. Pra tu ver como é a força desse ensinamento, virou cultural. Esse ensinamento dos momentos, das etapas, ele é tão entranhado entre as pessoas que elas escutam eu falando da perspectiva milenista e não percebem que é outra vista do mesmo texto. As pessoas leem o texto e continuam enxergando a mesma coisa, né? Porque é justamente essa visão tão entranhada, né? Então, fica aí a dica para vocês verem outras perspectivas, né, e tal, né? Do que vale a pena. Eu acho que enriquece a hermenêutica da coisa e depois pode continuar no que tu acha melhor, não tem menor problema, sabe? Eu tenho a maior parte dos meus grandes amigos são dispensacionalistas, eu tenho pavor, né? Mas são meus amigos e o que eu vou fazer, né? Como diz um irmão me diz uma vez, né? A escatologia é o ponto em que os crentes concordam em discordar, né? Então essa é um ponto assim que a gente não pode nunca brigar por essa questão, né? Eu já fui mais debochado com dispensações e tal, e já não sou mais a respeito dos camaradas, porque afinal de contas é a grande massa de irmãos que eu tenho, então não dá para ficar fazendo essas coisas, né? Mas assim que a gente tem uma postura mais branda em relação a esse assunto, né? E eu acredito até que as pessoas perguntam muito em épocas como agora, depois de pandemia, guerra mundial, sobre a Apocalipse, sobre orientação escatológica e tal, e a questão que eu tenho para colocar sempre é que ela é uma questão mais pastoral, assim, a gente tem que buscar mais confiança no Cristo que nos rege, no Cristo que governa este mundo. É isso que o Apocalipse está dizendo. Ele é um consolo, né? Então, mesmo que a coisa fique muito feia, a gente tem que saber que Cristo está no controle, no comando, e Ele vai nos preservar no final das contas, né? Então, esse é o grande fundamento que a gente precisa ter em mente, e se preocupar um pouco menos com essa coisa de tentar ficar botando, né, como às vezes se faz, sei lá, contagem regressiva para o fim, como se o fim fosse algo terrível para nós, e não é algo glorioso para nós. O fim é glorioso para a igreja. Então esse é o sentido que vocês deixaram. Sobre os livros, então, fica apenas aí a dica para vocês lerem minhas obras, tá? Os Outros da Bíblia, né, que foi o primeiro pela Thomas Nelson, e também Aqueles da Bíblia. Então, Os Outros da Bíblia é uma análise das culturas e religiões antigas e como elas se encontram com a religião de Israel, né, e o que acontece nesse encontro. Então, às vezes, dá discordâncias, mas também concordâncias. Eu acho as concordâncias muito interessantes. E a história e Aqueles da Bíblia é meio que uma história de Israel, de como Israel vai se configurando enquanto identidades múltiplas de um Deus e um entendimento de Deus, até emergir a identidade do judaísmo, que não é um só, que são os judaísmos no tempo de Jesus. E aí vinda de Cristo e até o final lá da história de Israel, lá em 135 depois de Cristo. Tá? Então são as duas dicas que eu diria para vocês, que ajudam a entender um pouco dessa perspectiva também, escatológica e de história do mundo e tal, né, que envolve a Bíblia como um todo. Né? Olha só o que o
o Rogério Nascimento, tu conhece, né? Nosso amigo em comum. Pastor Rogério? Rogério. Ele é um pós-milenista, né? É um dos E me raros chamou para pós, falar na igreja dele. Me chamou para falar na igreja dele. O Rogério é das pessoas mais admiráveis, assim, que eu conheço e aprendo muito com ele também. E eu, pastor Rogério, eu queria muito ser pós-milenista, sabe? Mas assim, ó, cara, o meu pessimismo não permite, cara. Eu sei que isso não é bíblico, mas é isso. Muito bom, muito bom. Obrigado a participação de todos. O Zé também estava ligadinho aí, o Zé Luiz, que eu acho que foi teu aluno também no Bereia, né? O Zé, que é baterista, estava ali dizendo a alegria dele de estar na live. Que bom, que benção. Obrigado a todos pela participação, né? Vamos deixar essa live gravada. O Marcos diz ali, acabei de ler os outros da Bíblia hoje. Muito bom. Então, ó, que benção. Pessoal, que benção, que alegria. André, últimas considerações, então, para se despedir do pessoal. Aí, o que tem para nos dizer? Né? Vou dizer apenas que oremos pela Ucrânia, oremos pelo mundo, né? Oremos por nós, pela igreja, e que Deus esteja dando um bom termo a isso tudo e que o reino venha. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito obrigado, que Deus te abençoe o teu ministério, o teu trabalho aí em Santa Catarina. Né? E quando estiver por aqui pelo Sul, vamos falar, nos encontrar, acho que é um bom encontro. Né? E a gente poder fazer outras lives, conversar de outros assuntos também, vai ser importante. Tá bom, querido? Deus abençoe, muito obrigado. Um abração. Um abraço, até mais.